Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos, já com a presença do Sr. Dr. Álvaro Almeida, diretor executivo do SNS, a quem muito agradeço a disponibilidade. Como referi, esta audição iniciar-se-á a instância do grupo parlamentar requerente, vale o mesmo dizer o grupo parlamentar do Partido Socialista, disporá até 4 minutos para colocar as questões ao Sr. Diretor e enquadrar eventualmente o requerimento, e o Sr. Diretor terá a amabilidade de responder em igual período de tempo às perguntas que forem colocadas. Terminada esse esclarecimento à entidade, ao grupo parlamentar requerente, melhor dito, darei de imediato a palavra aos demais grupos parlamentares, esperam todos sucessivamente de 4 minutos. Se, entretanto, se nos juntar a senhora deputada, única representante do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, terá à sua disposição 2 minutos e o Sr. Diretor disporá, afinal, do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Não havendo dúvidas metodológicas, vamos então dar início. Senhora deputada Mariana Vieira da Silva, que igualmente cumprimento, faça favor, até 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Diretor Executivo, muito obrigada por estar aqui conosco. Esta audição insere-se num conjunto de audições iniciadas pelo Grupo Parlamentar do PSD a propósito de um tema que provavelmente não poderia ter uma semana mais adequada para o discutirmos, porque diz respeito à capacidade de resposta que a linha SNS 24 deve ter e nem sempre tem tido ao longo deste ano, e essa dificuldade de resposta à pressão vai conhecer talvez dos momentos mais críticos nas próximas semanas, de acordo também com a evolução epidemiológica e a presença de doenças respiratórias de forma significativa no nosso país. E, portanto, eu procuraria fazer um conjunto de perguntas que nos façam olhar para os últimos meses e depois terminar perguntando sobre as próximas semanas e os próximos meses. Julgo que não é surpresa para ninguém se eu repetir que o Partido Socialista não tem nada contra o programa Ligue Antes Salve Vidas. O que pode é ter algumas perguntas a fazer sobre o que é que existiu de planeamento significativo para a implementação de um programa que assenta de forma tão forte na capacidade de resposta da linha SNS 24. E, portanto, aquilo que nós gostávamos de perguntar e que temos perguntado às outras entidades é se podemos dizer que o alargamento deste programa, a generalização deste programa, cumpriu aquilo que era necessário para robustecer a linha e a sua capacidade de resposta para que, em lugar de termos uma limitação do acesso, pudéssemos ter verdadeiramente aquilo que se queria, que era um melhor e um maior acesso dos cidadãos portugueses ao SNS. E desse ponto de vista não é bastante preocupante nós olharmos para o que aconteceu desde o início deste ano de 2025 e vermos taxas de atendimento de chamadas muito abaixo daquilo que tem sido o historial do SNS 24 e mesmo até abaixo de períodos inesperados e críticos de pressão como foi aquele da pandemia, num contexto em que, enfim, um país pode preparar-se para a eventualidade de existir uma pandemia, mas em concreto não sabe em que mês é que ela vai iniciar-se. Numa medida deste tipo, sabe-se exatamente em que mês é que a pressão vai crescer e de que forma. E, portanto, nós temos ao mesmo tempo um aumento muito significativo do número de chamadas, mas nem sequer os recordes de chamadas batidas foram feitos durante este período, porque temos períodos equivalentes. E tivemos taxas de atendimento a rondar abaixo dos 70% em meses que tradicionalmente têm taxas de atendimento no SNS 24 de 95%, 97% de chamadas. E por isso é possível perguntar, embora os dados que estão disponíveis sobre novembro sejam melhores, de que maneira é que vamos superar estas limitações. E queria, portanto,
Preparámos-nos ou não para este pico? Como é que vamos ultrapassar estas limitações? E deixe-me utilizar os últimos segundos para dizer que, além destes temas, nós temos tido muitas indicações de que a informação que o SNS passa e que é passada ao CODU nem sempre está atualizada, em particular no que diz respeito a urgências que estão naquele dia encerradas. E como essa é mesmo uma responsabilidade da Direção Executiva, queria saber o que é que tem sido feito para evitar que muitas vezes, como tem acontecido, a linha SNS 24 dê indicações aos cidadãos relativamente à deslocação para uma urgência que está encerrada e mesmo a informação errada tenha sido dada ao CODU. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Nogueira da Silva. Então, a palavra ao Sr. Dr. Álvaro Almeida para responder. Sr. Diretor, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, queria agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a oportunidade que me dá, em primeiro lugar, de cumprir uma das missões mais importantes de um servidor público, que é prestar contas ao povo português através dos seus representantes, e depois o prazer que me dá estar de regresso a esta casa e a esta Comissão de Saúde, que é sempre muito agradável. Quanto às questões que a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva me coloca, eu gostaria de começar por referir que a linha SNS 24, como sabe, não é em si da competência da Direção Executiva e, portanto, aquilo que eu me vou pronunciar aqui hoje não é sobre o funcionamento da linha propriamente dito, mas sobre o programa Ligantes Salve Vidas, que recorre e depende da linha SNS 24, e esse programa, sim, é um programa da Direção Executiva, em parceria com a SPMS, e, portanto, eu iria me focar apenas na questão do Ligantes Salve Vidas. E quanto ao Ligantes Salve Vidas, é um programa que tem permitido aliviar significativamente o funcionamento das urgências hospitalares através da orientação mais adequada dos cidadãos para o nível de prestação de cuidados que é o mais desejável, tendo em conta a sua situação clínica. O programa Ligantes Salve Vidas é um programa que ainda não está totalmente implementado no país. E não está por uma simples razão, é que, primeiro, iniciou-se com um projeto piloto na ULS Povo de Varzim, Vila do Conde, depois, ainda no 23º Governo, depois foi alargado a outras ULS, tendo neste momento atingido 27 ULS. Porquê é que não estão as 39 ULS inseridas no programa? Precisamente porque 27 foi o número que a SPMS considerou que a linha tinha capacidade para suportar. E, portanto, quando se atingiu esse nível, e já foi, recordo, a última ULS a entrar foi o Estuário do Tejo em março deste ano, quando se atingiu esse nível, foi entendido por parte da SPMS e, obviamente, compreendido pela Direção Executiva que não haveria capacidade para continuar a alargar o programa e parou-se o alargamento do programa nessas 27 ULS. E, portanto, quanto à questão do alargamento e do planeamento que a Sra. Deputada me colocou, eu diria que esse planeamento foi feito, foi sendo avaliado continuamente pela SPMS. Aliás, o programa foi um programa gradual, mesmo as 27 primeiras ULS não foram todas ao mesmo tempo. O programa foi entrando gradualmente em funções, alargado para outras ULS, precisamente para avaliar como é que a linha conseguia responder. Neste momento, nós, Direção Executiva, gostaríamos de poder alargar o programa a todo o país, porque consideramos que é um programa que ajuda a uma melhor racionalização e a melhor utilização dos cuidados de saúde, mas dificuldades operacionais
obrigam-nos a manter o programa nestas 27 ULS. E penso que era tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor. Prosseguimos agora dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e sucessivamente aos demais grupos parlamentares. A Sra. Deputada Liliana Fidalgo, cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Até 4 minutos, faço favor. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Diretor Executivo do SNS, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, como esta Comissão sabe, o programa Ligantes Salve Vidas representa uma mudança estrutural no acesso aos cuidados de saúde urgentes, orientando os utentes, conforme a gravidade, para autocuidados, para centro de saúde ou para serviço de urgência. Este programa da linha SNS 24 tem como objetivo uma eficaz referenciação, garantir que os casos verdadeiramente graves são encaminhados com prioridade para as unidades hospitalares e permitindo para que os que não são prioritários sejam marcados consultas no centro de saúde, evitando uma deslocação desnecessária para esse efeito. Sabemos também que o programa tem hoje uma ampla expressão territorial, como o Sr. Diretor teve a oportunidade de esclarecer, abrangendo 27 das 39 unidades locais de saúde e permitiu já a marcação de 1 milhão de consultas nos cuidados de saúde primários. Contudo, a eficácia do Ligantes Salve Vidas depende da capacidade da linha da saúde 24 responder em tempo útil, sem compassos de espera excessivos e sem um número significativo de chamadas por atender. Nos últimos meses assistimos a um crescimento muito expressivo do número de chamadas, que conviveu com constrangimentos operacionais que, entretanto, já foram reconhecidos e alvos de medidas de reforço, como foi o caso, por exemplo, do plano de inverno. É igualmente importante contextualizar que o estudo recentemente divulgado pela entidade reguladora de saúde, embora relevante, incide sobre reclamações relativas a um período anterior a abril de 2025, tendo várias das situações identificadas sido alvo de correção. Importa, por isso, compreender se este relato corresponde ou não ao funcionamento do atual programa e, neste quadro, para que esta Comissão possa avaliar com clareza os resultados alcançados e os objetivos que persistem, gostaria de efetuar 2 questões muito objetivas. Em primeiro lugar, quais são até aos momentos os resultados mensuráveis do programa Ligantes Salve Vidas, designadamente quantas deslocações desnecessárias às urgências foi possível evitar ou reencaminhar adequadamente para outra resposta? A segunda questão é se considera que o estudo da entidade reguladora de saúde sobre reclamações relacionadas com este programa constitui um retrato fiel do funcionamento atual do programa ou se entende-se se estas medidas corretivas já implementadas alteraram substancialmente esse cenário. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Liliana Fidalgo. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Cláudia Estevam, cumprimento, faço favor, até 4 minutos. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas, cumprimento o senhor Diretor Executivo do SNS, Dr. Álvaro Almeida, seja bem-vindo. A Direção Executiva decidiu colocar no centro de contacto, decidiu colocar o centro de contacto do SNS 24 como o coração do acesso aos cuidados de saúde. Neste momento é isso que este centro é, na realidade. E é por aí que as pessoas conseguem, através de várias linhas, não é? Nomeadamente o Ligantes Salve Vidas, as teleconsultas, a linha grávida e em muitas outras situações, até para aceder à própria urgência hospitalar, portanto, é através desta plataforma. E nós não estamos a falar de um projeto lateral, estamos a falar da principal porta de entrada do SNS, que é suportada. Lamentavelmente, eu estou a ver o Dr. Álvaro, devia ser os cuidados de saúde primários, eu também concordo, mas de momento, face à nossa realidade, efetivamente é esta uma das principais portas de acesso aos cuidados de saúde em Portugal. Segundo a SPMS, em 2024, a linha SNS 24 atendeu mais de 3,5 milhões de chamadas. E isto representou um aumento de cerca de 87% face a 23. A entidade reguladora da saúde, no estudo sobre a linha SNS 24, mostra uma evolução de 1,3 milhões para mais de 8 milhões de contactos anuais entre 2019 e 2022, consolidando a linha, efetivamente, como um instrumento central de triagem, de aconselhamento e de referenciação. Ou seja, a Direção Executiva apostou no modelo em que os portugueses são incentivados, mas em muitos casos são obrigados a ligar antes de conseguir aceder a cuidados de saúde. Os dados mais recentes do próprio Estado mostram que este modelo está a falhar em pontos críticos, o que é muito preocupante. O portal da transparência do SNS registra entre janeiro e outubro de 25 mais de 6 milhões de chamadas recebidas, mas também registra quase
1,5 milhão ou mais de 1,5 milhão de chamadas que não são atendidas. E este valor é de veras preocupante porque é cerca de 10 vezes mais chamadas perdidas face ao mesmo período em 2024. Existe um estudo académico, que já foi citado aqui inúmeras vezes, que também nos alerta para, caso não seja feito nada para mudar o atual estado em que o SNS está a funcionar, que vamos ter neste inverno mais de 1 milhão de chamadas não atendidas. E quando nós temos chamadas não atendidas, temos pessoas que não acedem aos cuidados de saúde. E isso não nos pode tranquilizar. Para nós, legisladores e profissionais de saúde, cada chamada que é perdida é um doente concreto que fica sem acesso à saúde. Portanto, não podemos estar tranquilos. Quando falamos, sobretudo porque estas pessoas percepcionam a sua situação como a necessitar de cuidados de saúde. Para elas, a sua situação é importante, é relevante, mesmo que grande parte das situações nós também sabemos, face à evidência, que não é assim tão urgente, mas para aquelas pessoas é, e elas têm que ter acesso à saúde. Depois temos a obstetrícia e ginecologia, que ainda é mais preocupante, se é que podemos dizer assim. Portanto, o Estado estabeleceu que tem que existir um contacto prévio, através da linha SNS grávida, para aceder às urgências. Mas depois temos também conhecimento que grande parte, ou uma parte significativa dos profissionais que fazem esta triagem telefónica e este aconselhamento, não têm formação específica na área da saúde materna e obstétrica. Nós também compreendemos que estes profissionais são escassos, mas tem que existir uma estratégia para que, efetivamente, nestas linhas de atendimento, os profissionais sejam efetivamente os mais competentes para dar resposta a estas grávidas e também, quando falamos da área da saúde infantil, a mesma coisa, profissionais experientes e formados para a área do atendimento, tanto a grávidas como a crianças. Nós, no Chega, não somos contra a telesaúde, nem contra a utilização da tecnologia para melhorar o acesso, até somos sensíveis a esta plataforma, talvez não nos moldes em que ela está a funcionar agora, porque de facto falha mais do que seria desejável. Nós não aceitamos um modelo em que o Estado muda as regras do acesso à urgência, ao colocar um operador privado no centro do sistema, que assume o encargo de dezenas de milhões e que depois age como se as falhas fossem inevitáveis. Nós não podemos aceitar este estado das coisas. Por isso, tenho 3 perguntas para lhe colocar. Quando aprovou o alargamento do Ligantes Salva-Vidas e da linha SNS grávida, que avaliação quantitativa fez a direção executiva da capacidade do sistema? Em que estudo se baseou para concluir que os meios existentes seria possível responder a este volume de chamadas com tempos de espera aceitáveis? Estou mesmo a terminar. Tendo conhecimento que o portal da transparência registra 1,6 milhões de chamadas não atendidas e que um estudo independente aponta para mais de 1 milhão de chamadas por atender neste inverno, que metas concretas de redução de chamadas perdidas definiu já, nesta altura, a direção executiva e que gatilhos de intervenção tem estabelecidos para quando esses limites são ultrapassados? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Esteves, e eu agradecia que as Sras. e Srs. Deputados formulassem as perguntas dentro do prazo e não depois de decorrido o prazo, formular as perguntas. Sr. Diretor, faço favor para responder a estas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. É evidente. Sr. Deputado Paulo Mocho, exatamente, é o Sr. Deputado Paulo Mocho agora, também 4 minutos de cumprimento, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento também o Sr. Diretor Executivo e agradeço a sua disponibilidade para responder às nossas questões. O diagnóstico já foi em grande medida feito, é certo, e todos sabemos que a linha SNS 24 tornou-se na principal porta de entrada no SNS neste momento, e se isto é verdade, também é verdade que quando a linha falha, quando a linha não consegue dar a resposta e as chamadas não são atendidas, aquilo que acontece é que é a própria prestação de cuidados de saúde que está a ser posta em causa e é esse serviço que estamos a negar às pessoas. E também é verdade que a direção executiva está no centro deste sistema e da forma como ele funciona. E a verdade é que também já foram aqui dados os números das chamadas, têm aumentado significativamente, mais de 6 milhões de chamadas até outubro de 2025, mas também
mais de 1,5 milhão de chamadas que ficaram por atender, que representa 10 vezes mais do que em 2024. A entidade reguladora para a saúde fez um relatório recentemente, que ainda, salvo erro, não estará divulgado, mas que já há algumas conclusões que nos chegaram através da imprensa, que conclui que o programa Ligantes Salve Vidas, que no contexto deste programa, houve utentes que foram deixados sem assistência e responsabiliza, entre outras entidades, a direção executiva. Nas audições que fizemos aqui na Comissão, também à Altice e à SPMS, também ficou claro que a carteira de serviços da linha SNS 24 tem sido ampliada muito rapidamente. Qualquer problema no SNS, de acesso ao SNS, neste momento, é resolvido canalizando as pessoas para a linha, mas que os recursos humanos e os recursos tecnológicos não têm acompanhado este aumento da carteira. E, portanto, aquilo que está aqui em causa, a questão central, é uma questão do próprio modelo de acesso que estamos a construir, dos profissionais que estão efetivamente disponíveis, do modelo de triagem, da referenciação que está desenhada e que papel também têm os cuidados de saúde primários nesta resposta. E por isso gostaria de colocar também algumas questões. Em primeiro lugar, qual é que é o papel que a direção executiva assume no quadro das suas competências perante os atuais níveis de chamadas que não são atendidas na linha SNS 24 e que mudanças é que são previsíveis no modelo de acesso e na gestão da linha para reduzir este número. Relativamente ao relatório da entidade reguladora da saúde sobre o Ligantes Salve Vidas, que descreve casos de utentes em que os utentes são encaminhados pelo SNS 24 que ficam sem assistência e que atribui responsabilidades à direção executiva, que falhas é que reconhece neste processo e que medidas é que está a direção executiva a implementar para garantir que estas situações não se repetem. E eu sei também que a direção executiva deu em comunicado, uma nota de imprensa, a informação de que estes casos se reportariam ao início do programa, mas a verdade é que também já percebemos, entretanto, que não serão todos relativamente ao início do programa, se continuam a acontecer situações destas, de falhas de comunicação, de falhas de informação. Há vários profissionais e organizações que têm sublinhado que o problema não é o programa em si, mas a forma como ele está a ser implementado, com falta de recursos e sem serem discutidos os protocolos com as ordens e com as sociedades científicas. Também gostaria de perguntar que papel tem a direção executiva nesta revisão dos protocolos e dos algoritmos da linha SNS 24 e como é que articula, no fundo, a governação da linha SNS 24, do programa Ligantes Salve Vidas, com os SPMS e com a Altice. Por outro lado, uma última questão que temos colocado às várias entidades que temos ouvido e que não temos tido resposta sobre a existência de coordenadores clínicos em cada linha de especialidade do SNS 24, que existe, esta figura existe na linha de prevenção do suicídio, mas ainda não percebemos se existe nas outras especialidades e gostaríamos de ter essa confirmação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Mocha. E agora, previsivelmente, para encerrar esta ronda, a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Diretor Executivo do SNS. Eu gostaria de começar pelos antecedentes, porque a situação que nós temos no nosso país e aquilo que nós vemos das opções que têm sido adotadas e aquilo que não tem sido feito, e a verdade é que não foram tomadas medidas para fixar os profissionais de saúde no SNS, para atribuir médico e enfermeiro de família a todos os utentes, não é garantida uma resposta de proximidade em caso de doença aguda, em particular em determinados períodos do dia, seja no período noturno, seja aos fins de semana e aos feriados, e muitas das respostas que existem, mesmo durante o período diurno, se podemos assim dizer, é insuficiente e fica aquém das necessidades. Em determinados momentos, em particular estes que eu referi, os únicos serviços que estão abertos do Serviço Nacional de Saúde são as urgências hospitalares.
Nenhum destes problemas foi resolvido, mas foi decidido implementar um programa que é o Ligantes Salve Vidas. Programa esse que, na prática, tem constituído um bloqueio no acesso aos cuidados de saúde. Nós alertámos para isto logo desde o primeiro momento, com a forma como o programa foi desenhado, mas não somos só nós. Aliás, notícias dão conta que a própria entidade reguladora da saúde alerta também para os obstáculos que estão criados neste momento e que impedem os utentes do acesso aos cuidados de saúde. Porque a questão, Sr. Diretor Executivo, é a seguinte: um utente que ligue para a linha SNS 24 e se a sua chamada não for atendida, qual é que é a resposta que vai ter em termos de cuidados de saúde? Porque se dirigir a um centro de saúde ou se dirigir a uma urgência hospitalar, não vai ser atendido sem ser encaminhado pela linha SNS 24. Não diga que não é, porque já me aconteceu pessoalmente situações dessa natureza. E, portanto, é aquilo que está a acontecer neste momento. E, portanto, na prática, a partir deste mecanismo, não está a ser assegurado o acesso aos cuidados de saúde. Diga-me como é que um utente cuja chamada não é atendida, o que é que deve fazer? Porque se não se puder dirigir a uma unidade de saúde, não vai ter resposta ao nível dos cuidados de saúde. É isto que está a acontecer neste momento. Para além de que há utentes que são encaminhados, mas que chegam à unidade de saúde, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde primários, e não têm logo a consulta, não há vaga para essa consulta, ou não são devidamente encaminhados e são encaminhados para unidades de saúde que não são da sua área de residência. Ou seja, na prática, aquilo que o Sr. Diretor Executivo veio aqui referir relativamente a este programa e que revela satisfação relativamente a ele, na verdade, aquilo que está a fazer é impedir os utentes de aceder aos cuidados de saúde, um direito constitucional. E eu queria frisar este aspecto, porque é, de facto, de uma gravidade enorme. E isso tudo com a benevolência por parte de quem tem responsabilidades ao nível da direção do SNS, mas também de responsabilidades no plano do Governo. E, portanto, eram estas as questões que eu queria deixar, porque, de facto, não podemos deixar de denunciar aquilo que está a acontecer neste momento, que, efetivamente, em vez de serem tomadas as medidas para garantir a prestação de cuidados de saúde, transformou-se a linha SNS 24 numa espécie de triagem, aliás, contrariando tudo aquilo que deve ser o acesso aos cuidados de saúde, através dos cuidados de saúde primários, o acompanhamento, nada disso. Ou seja, não estão a ser tomadas medidas para que efetivamente assim seja, mas na prática aquilo que acontece é, de facto, um bloqueio e um obstáculo que milhares de utentes no nosso país estão a sentir. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Agradecer às Sras. Deputadas as questões colocadas. A palavra ao Sr. Diretor Executivo do SNS, Dr. Álvaro Almeida, dispõe até 16 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos Srs. Deputados pelas questões que me colocaram. Uma primeira nota mais genérica. Os Srs. Deputados colocaram algumas questões sobre o próprio funcionamento da linha. O funcionamento da linha, como sabem, é da responsabilidade da SPMS. A Direção Executiva colabora com a SPMS, mas não tem intervenção ativa no funcionamento da linha. E, portanto, sobre essas questões, vão-me desculpar, mas eu não vou responder porque não são da competência da Direção Executiva. Aquilo que é da competência da Direção Executiva é a articulação da linha com a prestação de cuidados de saúde. E é nesses aspectos das questões que os Srs. Deputados me colocaram que eu gostaria de me focar. Começando pelo um panorama geral que eu gostaria de dar, que é o seguinte. O SNS tem anualmente cerca de 47 milhões de consultas. Como já referiram, houve cerca de 3 milhões e meio de contactos com a linha SNS 24. E, portanto, este número é só para chamar a atenção que há muito SNS, aliás, a maior parte do SNS está para além da linha SNS 24. E, portanto, parece-me um exagero dizer que a linha SNS 24 é a única porta de entrada no SNS. Não corresponde à realidade. A linha SNS 24 é uma parte importante do acesso em doença aguda.
De facto, no caso da doença aguda, a recomendação é que se comece por ligar para a linha SNS 24. Mas apenas na doença aguda, e os cuidados de saúde e o SNS assenta sobretudo em cuidados de proximidade contínuos ao longo da vida. E isso não é através da linha SNS 24, é através da equipa de saúde familiar, do médico de família, do enfermeiro de família. A porta de entrada principal no SNS é essa, não é a linha. Quanto à questão da linha, nós tivemos os tais 3,5 milhões de contactos, dos quais 1.880.000 levaram a orientações dos doentes para alternativas às urgências hospitalares. E, portanto, um dos primeiros resultados da linha do programa Ligantes Salvidas é uma melhor orientação dos doentes para o nível de cuidados que responde às suas necessidades, neste caso concreto, 1,88 milhões de pessoas que, em vez de recorrerem ao serviço de urgência hospitalar quando não necessitavam, foram orientados, cerca de 1.579.000 para os cuidados subprimários, 300.000 para autocuidados. E, portanto, nós temos aqui um ganho enorme para o SNS, que é a libertação de grande parte da procura de urgências hospitalares, que é desnecessária. O segundo ponto que eu gostaria de referir é que foi referido por vários dos seus deputados a avaliação da entidade reguladora da saúde. O Sr. deputado Paulo Moacho disse, e bem, que não é conhecido publicamente os elementos, e é sempre má ideia, diria eu, estar a tirar conclusões definitivas com base em informação incompleta, como é o caso aqui. Eu tenho a vantagem de ter lido o relatório da entidade reguladora da saúde, porque a Direção Executiva foi consultada no âmbito da audiência prévia e, portanto, sei o que lá está e não é exatamente a imagem que a notícia que saiu passa. Em primeiro lugar, porque, de facto, o estudo ou a recomendação da IERS assenta em reclamações que são reclamações que terminaram em abril de 2025. E, portanto, não são reclamações atuais. Não há, tanto quanto nós sabemos, notícias recentes de casos graves de falta de acesso, que no estudo da IERS há, não são muitos, será uma dúzia, mas uma dúzia já é demais, de casos em que, de facto, houve dificuldades no acesso dos utentes a cuidados de saúde. 12 é certamente demais, não devia ser nenhum, mas também temos que ter noção que no total do relatório da IERS, e a IERS recolhe todas as reclamações, estamos a falar de 389 reclamações, das quais cerca de 264 são relativas a situações que se passaram nas ULS, nos cuidados subprimários. As restantes são reclamações específicas da linha, de pessoas que ligaram e tiveram problemas em aceder à linha. Das outras 260 e qualquer coisa, são, de facto, reclamações que têm a ver com a ligação da linha com a prestação de cuidados de saúde. Ora, estamos a falar de 389 no total, num universo de 1.913.687 referenciações, ou seja, 0,02%. No mundo ideal, nós gostaríamos que não houvesse nenhuma falha, mas quando estamos a falar em 1 milhão ou quase 2 milhões de referenciações, estamos a falar num universo que, no SNS, estamos a falar de 150 mil pessoas que têm que lidar com este processo. É normal que existam falhas. Aquilo que a Direção Executiva tem feito em colaboração com o SPMS é, cada vez que surge uma falha, identificar as causas dessa falha e corrigir essas causas. E por isso é que hoje podemos afirmar
que os problemas que a ERSE identificou, a maior parte deles estão resolvidos. Não quer dizer que não subsistam algumas questões. E eu posso-lhe já dizer há duas questões que a Direção Executiva considera que ainda precisam de ser afinadas no programa Ligantes Salvidas. Uma das questões é, e é a principal, é o facto de, por vezes, a linha SNS 24 referenciar para cuidados subprimários que não são a lista do médico de família daquela pessoa, quando o médico de família tem vagas para atender. Há aí uma dificuldade, estamos a tentar resolvê-la, porque, de facto, se o médico de família consegue atender aquela pessoa, é a pessoa certa, é o médico de família que deve atender. Estamos a melhorar e penso que os problemas a esse nível estão a ser resolvidos, mas ainda temos notícias de vez em quando de que há alguns problemas. O mesmo acontece com a teleconsulta, que por vezes é realizada a teleconsulta quando há capacidade dos cuidados subprimários de responder. Mas tudo isso são situações que vão sendo identificadas à medida que as reclamações vão chegando e vão sendo resolvidas. Situações graves de falta de acesso, pessoas que não foram atendidas, como disse há pouco, foram cerca de uma dúzia, são demais, mas essas foram ultrapassadas com orientações para as ULS informarem melhor os seus profissionais sobre como proceder nestes casos. Depois, nós temos um programa Ligantes Salvidas que, como eu disse também na minha primeira intervenção, é um programa que foi sendo alargado à medida das capacidades da linha e quando a linha entendeu, quando a SPMS entendeu que a capacidade da linha estava completa, suspendemos, com muita pena da Direção Executiva. Nós temos várias OLS, aquelas que faltam, das 13 OLS, sistematicamente a insistir que também querem aderir ao programa, mas não é possível porque não há capacidade. E, portanto, tudo o resto, para além disso, sobre chamadas não atendidas, nomeadamente o Sr. Deputado Paulo Moaes pergunta qual é o papel da DE nas chamadas não atendidas. É este, não é? A partir do momento nós gostaríamos de alargar mais, disseram-nos não há capacidade, pronto, paramos, naturalmente. Mas, a partir daí, a Direção Executiva não tem uma intervenção direta nas chamadas não atendidas. Já agora também, o Sr. Deputado Paulo Moaes perguntou qual era o papel da DE na revisão dos protocolos. Não temos intervenção direta. A nossa intervenção nos protocolos é identificar eventuais problemas que existam e fazer recomendações no sentido de alterar. Por exemplo, há uma sensação por parte das ULS que os protocolos de referenciação poderão ser muito conservadores. Portanto, ou seja, referenciar em demasia para as urgências hospitalares. Porque, apesar de tudo, aquilo que se constata é que, mesmo nos doentes referenciados pela linha SNS 24, há uma grande percentagem de doentes que presencialmente são triados com pulseira verde e azul, o que pode sugerir que os protocolos da linha sejam restritivos, mas também temos que compreender que uma coisa é a triagem presencial, outra coisa é a triagem à distância. E, portanto, é natural que o protocolo da triagem à distância seja mais conservador e que, portanto, acabe por referenciar muito para a urgência hospitalar. É preferível assim do que errar ao contrário, do que não referenciar para a urgência hospitalar pessoas que deveriam ter sido. E, portanto, nós pedimos à SPMS para rever os protocolos, mas não quer dizer que o problema vá desaparecer. Quanto à questão dos coordenadores clínicos, mais uma vez é uma questão que terá que colocar à linha, não é a Direção Executiva que tem intervenção direta nesse processo. Senhora Deputada Paula Santos,
Não é verdade que quem não tem acesso à linha não tenha resposta. Há várias respostas. Em primeiro lugar, pode continuar a ir às urgências hospitalares. Pode ser, se não for encaminhado, não é verdade também. Se não for encaminhado, chega à urgência hospitalar, dizem-lhe para contactar a linha e, se não conseguir contactar a linha, é atendido. É atendido. E, portanto, se não conseguir contactar a linha, é atendido. E esse é o ponto-chave. Aliás, as tais falhas de acesso graves que eu referia que existiu no passado são exatamente desse tipo. Foram pessoas que não foram atendidas. O que, contrariamente ao que devia ser, tem que ser atendido. As pessoas são sempre atendidas. Tem que haver sempre uma resposta. Não é por não conseguir ligar a linha que não tem essa resposta. Para além disso, tem outra alternativa, que é aquela que deve ser a preferencial, que é contactar o seu centro de saúde. Não. Se contactar o centro de saúde não precisa de encaminhamento. Não precisa. Não precisa não, Sr. Deputada. Para contactar o seu centro de saúde não precisa de encaminhamento. Pelo contrário. Não, eu sei. Eu vou. Eu também uso o centro de saúde. Eu sei que não. Não precisa de contacto prévio para ir ao centro de saúde. O centro de saúde deve ser a resposta preferencial. E não é preciso nenhum contacto prévio para ir ao nosso centro de saúde. O centro de saúde é a porta de entrada no SNS. Qualquer pessoa... Agora, aquilo que a senhora deputada pode ter experienciado, no seu caso concreto, é a falta de capacidade de resposta em algumas zonas do país, no nível dos cuidados de saúde primários, porque há cerca de 1,5 milhão de pessoas sem médico de família. Não sei se é o caso da senhora deputada, mas, de facto, esse é um problema. Nós temos 1,5 milhão de pessoas sem médico de família, que é um problema que não é de agora, é um problema que existe desde sempre. Eu fui presidente da RS Norte há 10 anos e, na altura, era o tema central, era esse, era a falta de médicos de família, não, por acaso não na RS Norte, mas noutras zonas do país, que continua a ser a mesma coisa, continua a ser as mesmas zonas do país que não têm médicos de família. E, portanto, de facto, nós temos aqui uma dificuldade em algumas zonas, e é em algumas zonas, porque também devo dizer que em muitas outras zonas não há problemas nenhuns, o acesso a cuidados de saúde é muito fácil, mas em algumas zonas, nomeadamente na região de Lisboa-Valteja, é a principal, há dificuldades por falta de resposta nos cuidados de saúde primários. Mas os cuidados de saúde primários respondem sempre quando têm capacidade de resposta, e são, ou devem ser, a porta de entrada quando há dificuldades. Portanto, não há bloqueios de acesso, bloqueios de acesso não há. Houve, como lhe disse, cerca de uma dúzia de reclamações que reportaram situações desse género, mas que já foram ultrapassadas, e a linha SNS 24 não vai bloquear ninguém de aceder a cuidados de saúde. No caso concreto da linha grávida, respondendo à senhora deputada do Chega, no caso concreto da linha grávida, mais uma vez, há a questão da formação de quem está na linha, é uma questão que terá a ser colocada ao operador, não à direção executiva, mas posso lhe dizer também que na tal dúzia de casos que eu considero graves de falta de acesso, particularmente graves, 2 ou 3, pelo menos, e esses sim foram no início do programa, foram ainda em 2024, e que foram ultrapassados, porque agora há orientações claras para todas as grávidas serem atendidas no local onde se dirigem, sem prejuízo, obviamente, de depois serem reencaminhadas para a instituição que lhes pode prestar os cuidados em melhores condições. Mas há sempre uma resposta
no limite, mesmo o que está no protocolo, é que, mesmo que não haja referenciação prévia da linha SNS 24, mesmo que a grávida se recuse a telefonar para a linha SNS 24, ela é atendida por um enfermeiro especialista em saúde materno-familiar. Eu penso que respondi a todos. Deixe-me saber se o Sr. Presidente me dá... Pelo menos os 16 minutos passaram. E, portanto, se houver alguma questão, respondo a segunda. Muito obrigado, Sr. Diretor. A única questão que eu coloco, posso presumir que todos os intervenientes da primeira ronda serão os que farão a segunda? Não. Ok, certíssimo. Está bem, está bem. Perdão? Está sem escrever? Sim, está bem, ok. Recordo que esta segunda ronda disporá a cada grupo parlamentar de 1 minuto e, portanto, à semelhança da segunda parte da primeira ronda, o Sr. Diretor terá uma habilidade de anotar as questões e responderá a final. Começa, obviamente, o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Miguel Guimarães. 1 minuto, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, Sr. Diretor Executivo, bem-vindo a esta casa que tão conhece bem e muito obrigado pelas explicações que nos tem dado. Eu gostava apenas de levantar aqui uma pequena questão, aliás, gostava de várias, mas vou levantar só uma concretamente. Como disse muito bem, as 27 ULS que neste momento já estão a funcionar com base naquilo que é o Ligantes Salve Vidas, foram implementadas de forma gradual. Okay? Começou na Póvoa do Varzim, como projeto piloto, e depois foi avançando até estas 27. Ora bom, o Governo Socialista transformou as ULS, ou seja, transformou o modelo organizacional do SNS em 39 ULS, de um momento para o outro, sendo que os únicos 2 estudos que existiam nem sequer favoreciam este modelo organizacional. E a pergunta que eu lhe deixo, Sr. Diretor Executivo, é se tem conhecimento de algum estudo que o Partido Socialista tenha feito sobre as unidades locais de saúde para, de repente, se estender a todo o país às 39 unidades de saúde existentes. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, Grupo Parlamentar de Chega, faça 1 minuto. Sr. Diretor Executivo, com o maior respeito, mas quando diz que a direção executiva do SNS não tem a responsabilidade do SNS 24, porque não é da sua competência, parece-me que está na realidade a usar um subterfúgio burocrático para fugir à responsabilidade. Porque se efetivamente a gestão técnica desta linha, deste programa é da SPMS, a governação do SNS, enquanto porta de entrada, é inevitável no sistema, nas unidades públicas de saúde, é inevitavelmente responsabilidade de quem dirige o SNS. E isto compete à direção executiva e especificamente ao Sr. Diretor. Depois, quando também diz que o SNS não é porta de entrada no sistema, está, no fundo, a contrariar o próprio Governo, porque já existem diversas publicações a dizer, e sites e despachos e etc., a dizer que a porta de entrada no sistema de saúde, no SNS, é especificamente através da linha. Portanto, a linha Ligantes Salve Vidas diz, antes de ir à urgência, liga 808 24 24 24, e se isto não é porta de entrada no SNS, é o que exatamente? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, 1 minuto, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Diretor Executivo diz que a prova que este projeto foi planeado é que, a dada altura, parou de alargar o projeto por incapacidade de resposta da linha SNS 24. Ora, se esse é o critério, devo dizer, com respeito, que então mostra que não foi planeado. Porque quando eu tenho uma taxa de atendimento a cair de 97% para 69%, eu estou a dizer que não planeei. E Sr. Diretor Executivo, deixe-me dizer-lhe, nós tivemos uma taxa de atendimento em setembro de 70%, com 585 mil chamadas. Em janeiro do ano passado, teve 811 mil chamadas, que deve ser o que vamos ter agora em dezembro, com a antecipação do calendário da gripe. E, portanto, qual é a capacidade
que tem de nos dizer que não vai voltar a taxas de atendimento de 70%, porque com taxas de atendimento de 70%, e termino já, Sr. Presidente, Sr. Diretor Executivo, não podemos sequer dizer que estamos efetivamente a conseguir garantir o atendimento, porque todos os que não foram atendidos, eu não sei que resposta é que tiveram e o Sr. Diretor Executivo também não sabe, porque as chamadas não foram atendidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Um minuto, faça favor. Hoje, de facto. Sr. Deputado, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor Executivo, agradeço também as suas respostas na primeira ronda. Gostaria de perguntar, como o Sr. Diretor Executivo disse, este programa ele foi testado num projeto piloto numa geografia que tinha as suas especificidades, não é? Portanto, que tinha a maior parte da população, tinha e tem a maior parte da população com acesso a médico de família, e também isso contribui para os resultados positivos desta articulação. Agora, a verdade é que isto não é o caso em todas as regiões, principalmente Lisboa e Val do Tejo tem uma grande carência de médicos de família, e por isso gostaria também de perceber a visão da Direção Executiva sobre esta matéria, sobre como é que se consegue articular a linha SNS 24 com os cuidados de saúde primários e principalmente tendo em conta as realidades assistenciais que são muito diferentes em todo o país. É claro que, para quem tem médico de família, tem sempre essa possibilidade. Quem não tem, a principal ou talvez a única porta de entrada é mesmo a linha SNS 24 e, caso contrário, não tem qualquer outra opção, e é isso que justifica que muitas vezes haja situações bastante complicadas e bastante difíceis de gerir, e se a linha não atende, essas pessoas objetivamente ficam sem resposta, e gostaríamos de saber a sua visão sobre essa matéria. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Um minuto, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor, não pode dizer que o funcionamento da linha SNS 24 não é nada consigo, porque se implementa um programa Ligantes Salve Vidas, que assenta na resposta da linha SNS 24, só em 2025 ficaram 1.600.000, peço desculpa, chamadas por atender. Bem, sei que não estamos a falar do mesmo número de utentes, por isso não vale a pena vir com essa resposta, mas são chamadas de utentes que ficaram sem atendimento, que ficaram sem resposta, que não se sabe qual é que era a situação da pessoa que estava do outro lado, que telefonou porque precisava de ajuda. E isso é da sua responsabilidade, porque estas chamadas acontecem em maior número exatamente por este programa, porque as pessoas não se podem dirigir antes a um serviço de telefonar para a linha SNS 24. E sim, tem que dar respostas relativamente a esta matéria. E depois não atire também areia para os olhos, Sr. Diretor, porque, vou concluir, porque a verdade é que, de facto, hoje o funcionamento desta linha, da forma como está, significa sim um bloqueio e um obstáculo para os utentes. E ela não está completa. Aliás, há muito que está aquém da sua capacidade, porque com este número de chamadas por atender, o que revela é de facto uma insuficiência e uma privação de resposta de cuidados de saúde aos utentes no nosso país. É isto que está a acontecer. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Agradecer às senhoras e senhores deputados as questões colocadas. O Sr. Diretor disporá 5 minutos para responder. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Indo por ordem das intervenções, Sr. Deputado Miguel Guimarães, eu sou um estudioso destas questões da organização do sistema de saúde há muitos anos, muito antes de ser diretor executivo. Eu próprio fiz em ambiente académico vários estudos e orientei outros estudos sobre o LIS, e devo-lhe dizer que, do meu conhecimento, de todos esses estudos, não há nenhum que demonstre que o modelo LIS seja superior ao modelo que tínhamos antes. E, portanto, não conheço nenhum estudo que justificasse que, de um momento para o outro, se adotasse este modelo do LIS em todo o país, e, sobretudo, usando as palavras do Sr. Deputado Paulo Moacho, com que eu subscrevo integralmente, nós temos, neste país,
regiões muito diferentes, com necessidades diferentes e respostas diferentes. Aplicar o mesmo modelo a todas é uma fórmula de insucesso. Nós não podemos aplicar os mesmos modelos em todas as regiões, precisamente porque as necessidades são diferentes, as realidades são diferentes e devemos ter soluções adaptadas a cada caso. Quanto ao comentário da Sra. Deputada Cláudia Estevão do Chega e também da Sra. Deputada Paula Santos sobre a responsabilidade da Direção Executiva nas chamadas perdidas. Aquilo que a Direção Executiva faz é querer implementar um projeto que, como já foi dito, foi iniciado em 2023, nem sequer foi iniciado, eu não vou dizer que não foi iniciado no meu tempo de diretor executivo, aliás, foi iniciado ainda muito antes deste governo ou do anterior tomarem posse. E, portanto, são projetos que têm a sua valia, em que a Direção Executiva, a sua intervenção, é solicitar a uma entidade, que é a linha SNS 24, que preste um determinado serviço. Sobre as condições de prestação desse serviço, não é a Direção Executiva que pode avaliar e nem tem responsabilidade nenhuma nessas condições de prestação de serviço. Aquilo que a Direção Executiva fez foi colocar à SPMS esta questão. Nós queremos difundir este programa a todo o país. Qual foi a resposta? Vamos fazê-lo gradualmente para ir avaliando a capacidade de resposta. Quando a SPMS nos informou que estávamos no limite da capacidade de resposta em condições, paramos o alargamento. Mas para as 27 ULS em que existe, a avaliação da SPMS era de que havia capacidade. E, repito, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva citou dados de setembro. O programa parou de ser alargado em março. E, portanto, claramente houve aqui um planeamento, houve uma previsão, houve uma perspectiva, não foi... Desculpe, Sra. Deputada, não foi chegar a março e dizer a linha já está bloqueada, vamos parar. Não foi. Parou-se muito antes disso acontecer. E, portanto, houve um planeamento, chegou-se à conclusão que a capacidade da linha era para aquelas ULS e parou-se o alargamento. Voltando à questão da Sra. Deputada Cláudia Estevão do Chega, a Sra. Deputada citou uma frase que é, antes de ir às urgências, estou a citar de cor, antes de ir às urgências, liga SNS 24. Antes de ir às urgências. As urgências não são porta de entrada no sistema. Não devem ser. E, portanto, quando eu afirmo e reafirmo que a linha SNS 24 não é a principal porta de entrada no sistema, não pode ser, nem deve ser, estou precisamente a dizer que as urgências não são, não podem ser, nem devem ser a principal porta de entrada. Não são. E, portanto, como a linha SNS 24 é o instrumento, no caso do acesso às urgências hospitalares, aí sim, mas as urgências hospitalares são uma parte, e nós queremos que seja uma parte cada vez menor do acesso ao SNS. O acesso ao SNS faz-se através dos cuidados de saúde primários. É por aí que deve ser feito. E, portanto, é por aí que as pessoas devem ir. Em situação de doença aguda urgente. Aí sim ligam o SNS 24, mas isso é apenas uma pequena parte do que é a resposta do SNS. Sr. Deputado Paulo Moacho, completamente de acordo. De facto, a linha SNS 24 foi testada numa ULS com características muito específicas, mas eu diria que é precisamente nesse tipo de ULS, como a Póvoa de Varzim, como Matosinhos, ou seja, ULS relativamente pequenas, onde, do ponto de vista geográfico, o espaço é pequeno, não há grandes distâncias a percorrer, todos os utentes têm médico de família, ou praticamente todos têm médico de família. Nessas geografias é onde é menos preciso o programa Ligantes Salva-Vidas. Porque nessas geografias as pessoas têm acesso a cuidados de saúde primários que lhes podem responder. E, portanto,
Onde ele é mais importante é precisamente nas zonas onde os cuidados subprimários têm menos capacidade de resposta, porque permite uma orientação das pessoas que têm necessidade para o local onde podem receber os cuidados, mas não sabem porque não têm esse conhecimento. Na Póvoa de Varzim, em Matosinhos, noutras regiões onde o acesso a cuidados subprimários é fácil, as pessoas sabem, vão ao centro de saúde e têm o seu problema resolvido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, eu, Sr. Diretor. Renovar os cumprimentos e agradecimento pela presença. É sempre um gosto revê-lo também. Sem intervalo, presumo eu que já esteja o Sr. Secretário de Estado. De qualquer maneira, está encerrada esta primeira audição. Seguir-se-á de imediato do Sr. Secretário de Estado e, portanto, só os segundos da recomposição da sala.